nosso instrumento de trabalho na residência terapêutica passa a ser o conceito de casa. A residência, ela desperta na equipe desafios que são desafios diários, que levam a um processo de questionamentos e ações que circulam e movimentam todo o ambiente terapêutico. E diferente de outras estratégias, os objetivos eles são construídos juntamente com os moradores da casa. As ações junto aos moradores possibilitam uma reconstrução dos laços entre eles mesmos e a estimulação e interação com o ambiente externo. A equipe tem uma missão de perceber a residência terapêutica como um dispositivo de redução de danos. O suporte à organização das atividades diárias mediante a avaliação individual das necessidades dos moradores. Ainda nos objetivos, a equipe desenvolve ações que não permitam que a residência venha ocupar um lugar de ala de moradores de hospitais psiquiátricos. Quem trabalhou e teve uma trajetória em hospital psiquiátrico sabe que a ala dos moradores do hospital psiquiátrico era uma ala não vista. Era uma ala mais suja, era uma ala onde poderiam ficar sem roupas, era uma ala onde a higiene poderia acontecer ou não acontecer, e viravam a ala de moradores. Em alguns hospitais tinham um nome bem característico. A ala era UTI. Aliado a isso, a equipe entende que explorar o território é desenvolver as ações para ajudar os moradores no processo de reabilitação, permitindo a eles exercer diversos papéis sociais, participando de todas as suas ofertas e ações que o território oferece. Que também não é uma coisa fácil reabilitar ninguém, depois de todo um processo longo e um histórico de internamento e sofrimento, com muitas perdas, com muitos danos. A família ela vem como uma parceira no tratamento. Uma parceira que, em algum momento, por conta de toda a história da loucura, ela fica num lugar de julgamento, num lugar em que abandonou o seu ente querido, num lugar em que não liga mais para seu ente querido, e às vezes não é escutada em relação a isso. A residência terapêutica percebe e trabalha o envolvimento da família no que for possível. Isso por conta de um desgaste de muitos anos. Os pacientes têm mais de 25 anos internados. Não são pacientes que ainda conseguem ter uma autonomia, que ainda conseguem passar por algumas internações e ter um resgate e uma reconstrução da sua vida, dos seus afazeres, da sua rotina. Isso tem um desgaste muito grande na família. A residência terapêutica não pode trabalhar se não compartilhar com a família nesse sentido, se não acolher essa família nesse sentido. A residência terapêutica entra como um mediador entre a família e o paciente, que estão desgastados por conta do adoecimento. A gente sabe que o adoecimento do paciente ele reflete diretamente no adoecimento da família também. A gente propicia atividade de integração com a família, pacientes e equipe, justamente para que esse vínculo ele não seja esquecido. Festas de aniversário, São João, Natal, de uma forma muito contextualizada, mas dentro da casa, porque a casa é deles, eles são os moradores, são eles que recebem. Trabalhar com residência terapêutica é um trabalho muito peculiar no que se refere à sua especificidade enquanto profissional. Os psicólogos, os acompanhantes terapêuticos, o psiquiatra, a enfermagem, o médico clínico, a nutricionista, a educadora física, a oficineira, os higienizadores e os cuidadores, eles estão para facilitar um processo de apoio e supervisão à RT, principalmente preservando a autonomia e ressalvando as características de moradia de casa e de lar, e não especificamente um espaço terapêutico. E isso é muito difícil, às vezes, o profissional relativizar essa função e abrir mão da sua especificidade e se colocar num outro lugar, como um agente de cuidado e um agente que faz parte de uma equipe que tem que trabalhar em ação conjunta para facilitar o processo do morador. Então, às vezes, as pessoas confundem muito que uma equipe de psicólogo ou uma equipe de psiquiatra ou de enfermagem precisa estar especificamente em algum espaço e esse espaço tem o objetivo apenas de espaço terapêutico. A residência ela tem as duas funções. Ela tem o espaço terapêutico,
mas ela tem a função da moradia, a apropriação do lar, a apropriação de um espaço onde ele possa se sentir em casa. A equipe multidisciplinar, ela atua como facilitador da autonomia desse sujeito, mas uma autonomia que é uma autonomia respeitada dentro da possibilidade de resposta dele. Ela facilita o laço social. A equipe convive com esses moradores. A equipe facilita o acesso da cultura e o lazer. A equipe facilita o viver e o morar. E a equipe facilita, assim, o resgate dos vínculos familiares. Os nossos encontros na residência, aí eu chamo de encontros, não chamo de grupos, onde tem uma definição do que vai ser trabalhado, uma definição de que a gente vai trabalhar a autonomia, que a gente vai resgatar a questão física, que a gente vai resgatar algum dos outros elementos de que uma abordagem terapêutica mais definida responde. Os nossos encontros, eles são marcados por desejos e por quereres. Porque esses pacientes não desejavam mais, e não queriam mais, e não pensavam mais, e não questionavam mais nada. Porque isso lhes foi tirado. Então, frases como, quero comprar uma alfazema, que pode soar de uma forma muito simples para vocês, Foi a primeira vez em que uma paciente, uma moradora, disse, eu preciso comprar uma alfazema. E ela foi levada ao mercado para comprar essa alfazema. E em frente à gôndola do mercado, ela não conseguia fazer essa ação. Porque essa ação lhe foi tirada há muitos anos. Tudo era feito por eles. Tudo era feito para eles e não junto com eles. Vamos comer acarajé. Vamos comprar uma revista Veja. Ainda existe revista Veja? A pergunta era essa. Vamos olhar as plantas. Preciso renovar meu título. Agora posso assistir o futebol e a resenha. Importante. Não tem horário para o futebol e depois assistir a resenha. Não se desliga a televisão porque está na hora de dormir para seguir uma rotina que é hospitalar. Existe uma rotina que é da casa. A residência terapêutica, ela se dá em dois momentos. Ela se dá no momento da casa, onde existe a rotina e os afazeres, que são rotinas que todos os dias, talvez a gente tenha que repetir a mesma coisa, como o simples escovar os dentes, tomar banho, fazer o seu asseio, tudo isso negociado, tudo isso mediado pela equipe, porque cada um tem sua particularidade. No seu resgate ao seu funcionamento, e aí eu falo do seu funcionamento natural, não estou falando de um funcionamento laboral, estou falando de um funcionamento enquanto sujeito, enquanto alguém que perdeu todas as suas habilidades sociais e todas as suas habilidades domésticas, inclusive. Se a gente for parar para analisar e for parar para pensar, como é isso? Como é que se perde a habilidade doméstica? Como é que se perde as habilidades, né, dentro de um contexto de uma casa? Se perde porque isso tudo era feito por eles. Imagine pessoas que estão há 20 anos no hospital internada, onde existe toda uma rotina regrada de horários, onde existe toda uma rotina do uso do pão, do café, da alimentação, da medicação, onde existe uma rotina de que eu posso ou não posso vestir a roupa, onde existe uma rotina em que esse sujeito ele não deseja nada. Tudo é feito para ele, não junto com ele. Não é nada construído com ele. Tudo é imposto. A reconstrução da vida e de conquistas. Conquistas essas que podem ser conquistas mínimas, numa leitura mais nossa do que deles. A liberdade de poder ir e poder vir. Os direitos sociais, a educação, o esporte, cultura e lazer dentro da possibilidade de cada um. O resgate da cidadania. Uma parte de extrema importância em relação a isso, que alguns pacientes não tinham carteira de identidade renovada. A carteira de identidade, a foto era uma foto muito antiga em que ele mesmo não se reconhecia nessa identidade. Então, tirar a identidade, marcar para ir no saque, renovar o título de eleitor, mesmo que ele não consiga votar na eleição, é um ato de cidadania. É
um movimento de que eu existo também como cidadão, eu tenho documento e eu tenho voto, eu posso optar, inclusive, se eu vou votar ou não. O dia a dia na residência, a gente dividiu também em duas formas. Uma forma que é uma forma espontânea, uma forma em que você pode comunicar e compartilhar, tomar café, assistir televisão, molhar as plantas, ir ao cinema, ou passear na praça ou acordar tarde. Não tem horário, não existe regra nesse sentido de que tem que acordar, porque é óbvio que por conta de uma rotina de organização, as instituições têm os seus horários de acordar e têm os seus horários, né, dentre outras tarefas que existem. Na residência, isso pode ser mediado, isso pode ser negociado, inclusive na hora de dormir também. E tem a forma assistida, que a gente não pode abrir mão disso e não pode esquecer, que são as consultas médicas, sim, a medicação, as atividades de autocuidado, a enfermagem, com seus técnicos de enfermagem, com a enfermeira, e as atividades mais dirigidas por uma demanda que esses sujeitos apresentaram para a casa, para a rotina do dia a dia. A gente fica na Pituba, vizinho do Hospital Dia, um pouquinho, na Rua Guilherme Muniz, número 359. Esse é o território que pulsa para os pacientes, para os nossos moradores. Esse é o território vivo. Esse é o território onde eles circulam em algumas barraquinhas que já conhecem nossos moradores, nas redondezas. Onde na banca de revista eu posso comprar uma revista chamada Letrão, palavra cruzada, né? Mas tem o nome é Letrão. Então, todos os dias o morador sai para comprar o Letrão. Ele não faz todas, mas só o ato dele sair e ter autonomia de comprar essa revista, comprar o seu jornal, comprar a revista Veja, dentre outras coisas. Tem o supermercado, onde eles podem comprar a alfazema, onde podem comprar o shampoo, o creme de pentear. Tem o acarajé de neném, que é onde a gente tem conta especial e que alguns moradores solicitam, mas como a gente tem uma nutricionista muito presente, os moradores solicitam o sarapatel dia de sábado, mas ela cortou e eu não pude fazer nada. E a negociação é entre neném e eles. Eu não me meto. Tá? E neném olha, né? Então, assim, a circulação dos moradores no território é uma circulação espontânea, uma circulação de apropriação de um território, de apropriação de vida, onde há muito tempo eles estavam enclausurados, estavam excluídos, estavam sem contato, sem laço social. Só que, como eu disse anteriormente, isso não é uma coisa fácil, a residência terapêutica não é fácil, nem para os moradores e nem para a equipe que facilita esse processo de moradia para eles. Os moradores sentem medo, eles ficam inseguros com o mundo externo. Alguns moradores que têm o contato com as famílias vão de licença para casa, combinamos 4 dias para o morador ficar, no outro dia ele volta e diz, não consegui ficar, eu acho que eu não vou conseguir tomar minha medicação direito, eu acho que eu não vou conseguir dormir em outra cama, eu quis voltar para casa. Isso para nós, estamos fazendo um bom trabalho. Eu quis voltar para casa, porque na casa, na verdade, remetia a um passado longo de rejeição, né, de vínculos familiares fragilizados, de muita internação, de pouca escuta, por conta de toda a dificuldade da família, né? E aí, voltando, que assim, a gente não está aqui, nem Hospital Dia, nem as outras estratégias de culpabilizar familiares. Não, não tem nenhum julgamento nisso. Tem um acolhimento disso e tem uma parceria em relação a isso. Eles têm direitos, mas eles não sabem, os moradores. Eles acham que só têm deveres. Eles têm a liberdade, que causa, sim, muito medo, muita insegurança. Eles querem um recomeço, que a equipe facilita esse processo. Eles querem possibilidades, mas, principalmente, hoje, os moradores da residência terapêutica da ULICH, eles pensam, eles questionam
e eles querem. A equipe preza todos os dias por um entendimento de que a residência terapêutica tem um outro trabalho, sim. As ações são conjuntas. Não existe a possibilidade das ações numa residência terapêutica serem isoladas. As ações são conjuntas com os cuidadores, com os higienizadores, com a enfermagem, com o médico, com a psicóloga Caroline Severo, que é minha parceira, está aqui, junto com o projeto da residência terapêutica e coordenadora da residência. Existe uma ação que é conjunta, inclusive com os moradores. E aí eu falo de uma forma mais incisiva, porque eu não consigo pensar nisso de uma forma diferente. A equipe tem que ter disponibilidade. A equipe tem que ter acessibilidade. Tem que ter resolutividade. O vínculo é um vínculo que aproxima, não um vínculo que afasta. É um vínculo que possibilita ações. Ele não atrapalha. Tem que ter um acolhimento desses moradores. Tem que ter uma escuta. E, principalmente, a equipe tem que ter uma indignação do que se vê todos os dias na residência terapêutica, do que se vê todos os dias com a saúde mental e do que se vê todos os dias com a loucura. Elas dependem um dos outros. Depende de toda a equipe.